Nós faremos a leitura do versículo 31 até o último versículo do capítulo, o 39. Eu farei a leitura toda, depois a gente retorna fazendo a explicação do texto. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, versículos número 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Deus e meu Pai, obrigado porque, queridos irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é um dos textos mais teológicos do Novo Testamento. Para alguns, e eu sou partidário dessa ideia, Paulo é o mais importante teólogo de toda a cristandade. É o mais importante defensor das ideias cristãs da fé de toda a cristandade. Tudo que Paulo escreveu foi escrito baseado no profundo conhecimento que ele tinha das Escrituras, e para eles, à época, as Escrituras eram os textos do Velho Testamento. E este livro é o livro onde ele mais vai fazer citações ao Velho Testamento. A academia atual compreende que um bom artigo de defesa de tese, um bom texto, uma boa resenha ou uma boa dissertação, tudo isso compreende a obrigatoriedade de boas citações. Você não pode fazer, é reprovado pela academia você construir um texto acadêmico sem fazer citações e sem fazer referências. Você fala de um assunto tal, você tem que dizer, isso já foi dito em tal época, por tal pessoa, isso está registrado num livro tal, e isso precisa ir depois lá para os anais daquele artigo que foi escrito. E Paulo segue há 2000 anos atrás essa ideia que hoje é defendida pelos pós-modernos nas faculdades. Paulo vai fazer dúzias, inclusive no texto que a gente leu, tem uma citação aqui do Salmo 44. Ele vai basear tudo o que ele está defendendo em suas teses nos textos que já existiam e que ele era um profundo conhecedor. O livro de Romanos, então, é um livro que, se pudesse ter um apelido, cada um dos livros da Bíblia tem apelidos, né? Tem indicativos do que se trata todo aquele livro. E o livro
a carta de Paulo aos Romanos, sem dúvida alguma, a melhor maneira de descrevê-lo é uma defesa jurídica da salvação que nós ganhamos de maneira gratuita pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É uma defesa jurídica. É mostrando porque juridicamente a gente vai herdar a vida eterna. Por que juridicamente a gente, mesmo sem merecer, a gente foi inocentado, mesmo sendo culpados pela obra de Jesus Cristo e o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Então, irmãos, se você não conseguir lembrar de mais nada que eu vou falar hoje, levante dessa cadeira daqui a alguns minutos, indo para casa para viver uma semana maravilhosa, porque a obra de Jesus Cristo é o suficiente para gerar esperança no meu e no teu coração. Esse é o âmago da carta de Paulo, essa defesa jurídica. No capítulo 6, ele vai falar da liberdade. Eu vou contextualizar aqui. Por quê? Porque no versículo 31, que a gente leu, ele começa, o texto que eu li, o pedacinho que eu li para vocês, começa com uma pergunta: que diremos, pois, diante dessas coisas? Aí um bom questionador vai perguntar: que coisas? Né? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? E, obviamente, quem aprendeu já a ler a Bíblia sabe a importância do contexto. As coisas são o que Paulo já havia escrito para os romanos, nos primeiros capítulos, né? E especialmente nos capítulos colados, que é o 6 e o 7, que vão anteceder aqui o capítulo 8, né? Importante também você lembrar que a Bíblia, a gente hoje compreende, né? Não é isso, meu professor querido José, sempre lindo com essas gravatas maravilhosas, né? O texto bíblico tem capítulos e versículos hoje, na nossa leitura para facilitação, quando ela foi organizada, né, há muito pouco tempo atrás. Mas quando ela foi escrita, não tinha capítulos, era um texto corrido. Então, é logo o que estava atrás do que está escrito aqui. É isso que se refere a essas coisas que Paulo está citando aqui. Vou repetir a pergunta: que diremos, pois, diante dessas coisas? Então, tudo que a gente vai falar hoje aqui na palavra, que Paulo vai descrever no texto, é baseado em cima dessas coisas. Que coisas? No capítulo 6, ele vai defender a ideia de que nós nos libertamos, através da obra de Cristo, a obra de Cristo nos libertou da tirania do pecado na nossa vida. O pecado na vida do ser humano é um senhor tirano. É um senhor que nos escravizou. O pecado na nossa vida não pode ser evitado. É da nossa natureza pecar. Eu lembro que, há uns anos atrás, uma irmã, ela disse assim para mim: não, eu sou pecadora, mas eu não sou pecador igual fulano, não. Pô, fulano é muito pecador, pastor. Falou para mim. Ela falou assim para mim. E nitidamente na fala daquela irmã, ela estava querendo dizer que ela era menos pecadora do que a outra pessoa que ela estava fazendo citação. Ela se entendia melhor do que aquela outra pessoa. E, gente, esse pecado a gente comete. A gente costuma imaginar assim: não, pastor, eu sou pecador, mas eu sou um pecador legalzinho pra caramba. Eu não sou pecador igual aqueles caras ali do botequim, não, pastor. Eu sou pecador igual aqueles cracudo que não tem lugar para dormir, não, pastor. Um pecador limpinho. Eu tomei até banho ontem, foi sábado. Irmãos, todos somos pecadores, dignos do inferno. Não existe graduação de pecado. A graduação do pecado só existe na nossa mente pequena e humana por conta das consequências. É óbvio que a consequência de catar uma manteiga de um vizinho, a consequência disso é menor do que catar a esposa do vizinho. É óbvio isso. Então, as consequências dos pecados parecem fazer uma graduação, mas diante de Deus, todos somos pecadores, carentes da graça do nosso Deus. E esse pecado em nós
é um senhor tirano, e o capítulo 6 vai falar sobre a libertação desse tirano. Não estamos mais na mão desse tirano, a gente agora está na mão de um Deus bondoso, que morreu por nós na cruz e nos defende dessa tirania. Amém, meus irmãos? Aí o capítulo 7, ele vai evoluir essa mesma ideia, dizendo que nós somos agora também libertos da condenação da lei. Por quê? A lei, ela vai deixar evidenciado o quão pecador nós somos. E para a lei, então, desde que nascemos, somos condenados. E a obra de Jesus Cristo, capítulo 7 todo vai descrever isso. O capítulo 7 é impressionante. Ele vai descrever como a obra de Jesus Cristo foi suficiente para nos libertar dessa condenação que a lei nos impunha. E que essa lei em Cristo Jesus foi satisfeita, porque ele nos substituiu na cruz do Calvário. E aí vem, irmãos, quase que o apogeu. Muito provavelmente esse texto que eu li, para alguns, é o mais importante texto escrito por Paulo. Esse trechinho que eu li. Então é como se fosse, quem está acostumado a ler livros, eu gosto muito de romances e de biografias, e geralmente as biografias e os romances têm um arco. Ela começa, vai desenhando a história, vai contando a história, aí tem um momento do auge, do apogeu. Se a carta de Paulo pudesse ser descrita desse jeito, o capítulo 8 é o auge da carta, é o apogeu da carta. Porque o capítulo 6 fala de libertação do pecado, o 7 da libertação da lei, e o 8 vai falar da vitória do crente em Cristo Jesus. Do quão vitorioso nós somos, se estamos, inclusive o início do capítulo ele vai questionar isso, ele vai colocar uma condicional, um se, ele vai dizer, se de fato somos, porque se de fato somos, aí ele vai descrever aqui a vitória do crente. E esse lindo texto que eu li aqui é essa descrição. E é então essas coisas que Paulo está se referindo nessa primeira pergunta. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisa? É essas coisas. A libertação da lei, a libertação do pecado e a obra vitoriosa de Cristo na minha e na tua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus. Versículo 32, então, diz assim... Perdão, 31 ainda, a segunda pergunta. A primeira pergunta diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? A segunda pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Alguns vão distraídos, leitores distraídos, vão dizer, pastor, eu te dou meia dúzia de gente que é contra eu, pastor. Eu te dou meia dúzia de gente. Só que essa não é uma pergunta comum. Essa é uma pergunta que a gente chama hoje de pergunta retórica. É uma pergunta que já se sabe a resposta. Já se pressupõe a resposta. A chave dessa pergunta aqui não é o final, é o início dela. O início dela diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? O importante nessa pergunta é, Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem é páreo para Ele? Amém? E a resposta é linda. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Ele completa essa questão com uma outra questão. É maravilhoso esse texto, gente. Ainda mais na minha leitura aqui, eu sempre estou procurando perguntas na Bíblia, e esse texto aqui final, todos têm uma meia dúzia de perguntas aqui maravilhosas e intrigantes. Perguntas que muito abastecem a nossa mente. Irmãos, a questão aqui é a nossa identidade. É como a gente se compreende e mais, porque às vezes a gente até se compreende de maneira equivocada. É como a palavra de Deus nos compreende. A nossa identidade, irmãos, tem sido roubada. Hoje, inclusive, a grande disputa nas mídias, nas redes sociais, nas literaturas, nas
nas concorrências dos corações. Muito concorre hoje pelo nosso coração. Muitas coisas concorrem hoje pelo nosso tempo. Tempo hoje, há um tempo atrás, não muito tempo atrás, a gente conseguia fazer na nossa região aqui, isso ainda é possível em alguns lugares, mas na nossa região, todas as nossas igrejas conseguiam fazer reuniões com muita facilidade aos sábados. Isso mudou. Para mim, o principal fator disso é que a gente melhorou financeiramente e hoje, gente, tem muitas festas e muitas agendas, especialmente aos sábados. Por isso, a data de sábado hoje, quando eu monto as agendas anuais, eu discuto sempre isso com os líderes, falo sempre para o pastor Álvaro, pastor Valmir, o sábado é a data mais concorrida nossa. Todo sábado alguém tem uma festinha para ir. Eu me pego, às vezes, um dia de sábado cansado, porque eu trabalho sábado também, às vezes chego em casa cansado e tenho que ir para 2, 3 festas. Às vezes eu estou cansado, né? Festinha do primo. A minha esposa tem por parte da mãe, ela tem 12 tios. Dá uma glória a Deus aí. E por parte do pai, ela tem 5 ou 6? Gente, estou na dúvida agora. Acho que 6 tios. Faz as contas aí de quantos primos tem nessa família. Gente, toda semana tem 20 festinhas para ir. Toda semana. E a Alice e Miguel são, né? 2, 3. Às vezes a gente se reveza. Jéssica, vai nas 2 primeiro e eu vou nas 2 últimas. Assim, quando eu tenho meus estudos, minhas coisas, ou então quando eu estou cansado, Jéssica vai com as crianças. Às vezes a sogra ajuda, às vezes a Giane ajuda. A família vai se ajudando. As datas estão concorridas. Antigamente, gente, eu lembro, estava vendo foto um dia desse, bolinho de aniversário aqui na nossa região, tá bom? Na nossa região, bolinho de aniversário era um bolinho miúdo, feito em casa, né? Só comprava aquela banha hidrogenada, misturava com manteiga, com açúcar, fazia um bolo feito em casa, né? Aquele bolão gostoso feito em casa, e umas garrafas de Guaraná Simba. Dá um glória a Deus aí quem tomou um Guaraná Simba. Ou então aquelas Coca-Cola de vidro. Você pega as fotos, aí tinha aquelas Coca de vidro, Fanta de vidro e Guaraná Simba. Guaraná Simba, inclusive, era meu apelido, quando era um dos muitos que eu tinha. Guaraná Simba, olha que beleza. E era assim a festinha. Hoje, gente, tem festa de aniversário, mas não tem só festa de aniversário, gente. Você não está entendendo. Hoje tem mêsversário. E quantos irmãos, às vezes, a gente chama, pastor, não posso ir hoje no compromisso, não, porque tem o mêsversário do meu sobrinho. Tem um mêsversário. Aí até a gente, né, compreendeu o que era isso. E hoje, gente, a maior parte dos mêsversários acontecem no sábado. A nossa identidade só será construída com um profundo conhecimento das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus. No próximo domingo, na ceia, nós vamos dar um pontapé inicial numa leitura onde eu vou convidar toda a igreja que quiser a fazermos uma leitura do Novo Testamento inteiro até o mês de novembro. Amém? Quantos acham que é uma boa ideia ler a Bíblia? Ler o Novo Testamento inteiro. É um projeto como já fizemos entre os jovens, vamos fazer novamente. Eu vou convidar toda a igreja que quiser. A gente vai dar um plano de leitura do Novo Testamento inteiro. Precisamos construir a nossa identidade na palavra do Senhor. Focar a nossa identidade e quem nós somos na palavra do Senhor. Porque se não sabemos quem somos, qualquer coisa que disserem que somos, a gente talvez vai engolir. Escute essa história. Um especialista em vinhos, chamado Eric Boschman. Depois você pesquisa na internet. Tem histórias sobre ele. Lá tem textos também contando como é que foi essa experiência. O Eric Boschman, ele foi num renomado concurso de vinho na França.
E ele quis demonstrar, quis fazer uma experiência social, quis fazer uma demonstração. O que ele fez então? Ele foi no supermercado ao lado onde estava acontecendo o evento de vinhos. Era um evento que isso acontece muito, com café, com vinho, com espumante, com vários tipos de com cerveja, com vários tipos de bebidas finas, né? A cachaça brasileira também, que está sendo importada e vende muito no mundo. Todas essas bebidas, elas fazem grandes eventos e chamam grandes sommeliers para poder degustar essas bebidas e dar notas. E baseado nas notas que são dadas, essas garrafas, ao invés de valer $1.000, valem $15.000. Eles dão notas, né? E a maior nota são, obviamente, as garrafas das safras, que vão valer mais dinheiro. Isso é um evento muito importante para quem vende vinho, enfim, vocês compreenderam. E esse Eric Boschman é um dos mais renomados entre esses que eram convidados para ser juiz nesses eventos. E ele quis, então, fazer uma demonstração. Ele chamou uma equipe de televisão e uma equipe de uma revista para fazer parte desse plano. Ele foi no supermercado ao lado de onde estava acontecendo o evento. Ele pegou a garrafa de vinho mais barata que ele achou, e lá foi uma garrafa no valor de 3 euros. Ele entrou numa loja importante e pegou uma garrafa de vinho barato, 3 euros, arrancou o rótulo, mandou a equipe dele fazer um rótulo sofisticado e ele inventou uma história para aquele vinho. Ele inventou uma história de que aquela uva era de uma safra. Inventou uma história e colocou no meio dos outros vinhos. Qual é a surpresa? No final, aí ele foi o primeiro a votar. E quando ele tomou aquele vinho, cheirou, fez aquelas bobagens todas que você deve ter visto na televisão, né? O pessoal pega aqui, roda, cheira, bota na boca, cospe de novo, aquela nojeira toda, fala, esse presta. Aí ele foi o primeiro que votou e deu a maior nota para o vinho. Aí os outros colegas, esse vinho, rótulo bonito, fulano, o Eric Boschman deu a maior nota, esse vinho deve ser bom. Aí os outros colegas todos acompanharam e todos deram a maior nota para o vinho de 3 euros que ele tinha comprado no supermercado ao lado. Porque um rótulo foi bem feito e uma história foi bem contada. Meus irmãos, se a gente não souber da nossa identidade, se o nosso interior não for profundamente mudado pelas Sagradas Escrituras, qualquer rótulo que derem para a gente, qualquer história que contarem, vai valer para levar nós, para arrancar a gente da nossa comunidade, da nossa história, de quem nós nascemos para ser. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, ninguém tenha poder, que história nenhuma, que rótulo nenhum tenha poder de arrancar você da poderosa mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que pergunta maravilhosa é essa de Paulo. Se ele é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém vai se atrever a ser contra nós. A outra pergunta: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem, irmãos, que vai nos acusar? Outra pergunta jurídica. Quem é que vai nos acusar? Quem é que vai levantar acusação contra eu e contra você? Talvez você lembre agora de um parente que conheça alguma história sua, que conheça de algum amigo que saiba algum defeito seu. Saiba que nem esse amigo pode nos acusar, porque o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é suficiente para nos perdoar, irmãos, para nos limpar, para nos permitir sermos a melhor versão de nós. Ninguém pode nos acusar. Outra pergunta: é Deus quem nos justifica. Quem nos condenará, então? Olha que lindo. Irmãos, o que o mundo mais quer fazer conosco é condenar a gente. É condenar, é nos condenar. É arrancar um motivo para dizer: meu irmão, desiste dessa vida de crente, porque essa vida não é para você. E nos condenam, e apontam o dedo,
E às vezes aqui, se você pensar apenas aqui nesse mundo, talvez alguém até tenha razão. Porque se investigarmos com critério, nenhum de nós presta o suficiente para ir para o céu. Irmãos, nenhum de nós merece o céu, nenhum de nós merece a presença de Deus. Somos de fato pecadores, mas não se trata de nossos méritos, se trata dos méritos de quem morreu por nós na cruz do Calvário. Então, novamente, a pergunta grita no nosso coração: quem os condenará? Aí o próprio Paulo aqui vai fazer 3 subdivisões maravilhosas. Ele vai responder aqui nesse versículo 34. Foi Cristo Jesus que morreu por nós. Olha para cá. Em primeiro lugar, se alguém um dia quiser te condenar, quiser apontar o dedo, dizer que você não merece, e você fala, ó, é verdade, você tem razão, eu não mereço, o Simval não presta, o Álvaro não presta, o Valmir não presta, o Lucas não presta. O Lucas, é até maldade falar isso, ele é tão bonzinho, né? Mas também não presta. Mas se alguém quiser nos condenar, nos acusar, escute, meu irmão, o nosso argumento é irrefutável. Por quê? Cristo morreu por nós. Não foi um qualquer que morreu por nós. Não foi Gandhi que morreu por nós. Não foi Allan Kardec que morreu por nós. Inclusive, essa semana eu fiz piadinha brincando com nosso amigo. A gente tem um amigo, pastor, lá de Lages, que se chama Allan Kardec. Nome do pai do espiritismo, né? Aí eu brinco sempre com ele, com isso. Mas não foi Kardec que morreu por nós. Meus irmãos, quem morreu por nós foi Jesus Cristo. Amém ou não? Isso é suficiente. Isso vence qualquer argumento. Mas se não bastasse, Paulo também disse aqui, ele morreu, ele ressuscitou e ele está sentado à direita de Deus. Isso quer dizer, toda passagem bíblica que faz citação a alguém sentado, quer dizer que ele está numa posição de autoridade. Ou seja, além de Cristo ter morrido por nós, ter ressuscitado por nós, ele está sentado num lugar de autoridade. E na autoridade que Cristo tem, ele nos perdoa. Na autoridade que ele tem sobre a história, sobre a humanidade, mesmo que alguém venha nos acusar. Como na obra de Ariano Suassuna, é uma obra que não tem a ver com a nossa cristandade, é até cômica e ficou muito conhecido, difundido na população, que não conhecia a obra de Ariano Suassuna, no filme O Alto da Compadecida, que inclusive vai ter a versão 2 agora, que vai sair nos cinemas, mas lá no Alto da Compadecida, dentro de algumas culturas católicas, especialmente nas culturas católicas nordestinas, eles compreendem não apenas a Trindade, é uma coisa estranhíssima, mas eles compreendem a Trindade e também Maria, lá no trono, e lá, né, o João Grilo vai ser acusado, e o diabo está lá acusando, o diabo também está lá, estranhíssimo, e lá um advogado surge para defender, limpando toda a sujeira dessa e equívoco, que para nós é equívoco, para eles não é, que é a cultura deles e a teologia deles, para nós é profundamente equivocado aquela teologia, mas o que está certo até naquela obra ali do Ariano Suassuna é que nós temos um advogado, nós temos um Deus Todo-Poderoso que está assentado à direita de Deus Todo-Poderoso, e esse é o argumento de Paulo. Foi ele que morreu, foi ele que ressuscitou, e ele está sentado à direita de Deus. Então, meus irmãos, quem nos condenará? Ninguém, porque foi Cristo que morreu por nós. Quem nos condenará? Ninguém, porque ele ressuscitou. Quem nos condenará? Ninguém. Por quê? Porque ele está sentado numa posição, numa cadeira de autoridade, e ele domina a nossa história. E em terceiro lugar, ele argumenta aqui, Paulo, ele sentado está à direita de Deus e também ele, isso é lindo demais, gente. Minhas irmãs, escute essa parte aqui agora, especialmente as irmãs, escute essa parte. Ele, para além de ter morrido por nós, ressuscitado, para além de estar sentado à direita de Deus, a Bíblia, Paulo, vai argumentar que Jesus Cristo, nesse lugar de autoridade,
Ele intercede por nós. Falei aqui especialmente porque a gente tem o relógio de oração entre as irmãs, e as irmãs estão, imagino que não é todo dia que vocês estão animadas para orar, né? E intercessão é uma oração tão especial, porque é uma oração que você não faz por si, é uma oração que você faz pelo outro. Amém, gente? E a Bíblia vai dizer que uma das garantias de não sermos condenados reside no fato de que temos um Deus sentado à direita de Deus Pai, Jesus Cristo, que está orando pela minha vida e pela tua vida. Naquele dia que você está fraquejando, que você está se sentindo fraquinho, que você está desanimando, saiba que o teu Deus intercede por você, para que você não venha sucumbir diante das lutas. Amém? Pastor, como é que eu vou viver minha segunda-feira? Vai ser uma segunda-feira maravilhosa, meu irmão. Por quê? Porque Jesus morreu por você, ressuscitou por você, Ele está sentado à direita de Deus em autoridade por você, e Ele, Jesus Cristo, intercede por você todos os dias. Amém? Glória a Deus. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí Paulo vai montar uma lista aqui. Quem é que vai nos separar? Pastor, mas eu estou passando uma luta grande, pastor. Eu só tenho farinha em casa, nem tem lá um pedacinho de bacon para fazer uma farofa, pastor. Eu só tenho a farinha e agora, pastor, estou sofrendo. Quem é que pode nos separar? Irmãos, desse Deus poderoso que eu estou descrevendo aqui. Aí Paulo vai montar a listinha dele, mas a gente podia montar a nossa listinha. Você poderia montar a sua listinha, olhando para a tua vida, para a sua realidade, para as suas angústias, para as suas dores, para aquilo que arranca o teu sono, para aquilo que tira o seu ânimo de manhã, para viver a vida, para trabalhar. Paulo montou a dele. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Aí ele vai fazer, como eu disse, o grande teólogo que ele era, ele vai fazer citação ao Velho Testamento. Ele cita o Salmo 44, versículo 22. Ele diz: como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Pastor, é assim que eu tenho me sentido. Eu tenho me sentido como se eu fosse uma ovelha que está indo para morrer, uma ovelha que vai morrer. Minha vida, eu não estou vendo sentido nela, eu não estou tendo alegria para viver. Glória a Deus, meu irmão, porque mesmo que a gente se sinta assim, o nosso Deus é um Deus que tem cuidado de nós e nos amparado. Mesmo que a gente se sinta assim, o convite paulino aqui é para a gente enfrentar isso. Enfrentar as nossas angústias, as nossas dores, as nossas dificuldades. Uma das coisas que eu tenho aprendido aqui no alto dos meus 46 anos, quase 47. Eu sei que você escuta isso com admiração, porque parece 25, 26, eu sei. Mas aqui do alto dos meus 46 anos, o que eu tenho aprendido, irmãos, é que não tem como aquilatar dor, não tem como medir dor, não tem como eu dizer que a minha dor é menor ou maior que a sua. Alguém talvez vai fazer isso, não, mas a fulano acabou de perder o filho, o outro acabou de perder um emprego. Não sabemos como cada um vai lidar com essas perdas e com essas dores, qual o momento da vida que aquilo vai acontecer conosco. Não temos. O fato é que sofremos. Uma marca da humanidade é que sofremos. Sofremos e vivemos angústias. E Paulo vai dizer, enfrentem essas coisas. E por que eu devo enfrentar? Aqui que é a coisa mais linda do mundo, pastor Valmir. Por que eu devo enfrentar? Por que amanhã, se pergunte aí no seu lugar agora, por que amanhã eu tenho que acordar e enfrentar cada uma das lutas que se apresentam? Eu devo enfrentar, porque eu fui e sou amado por Jesus Cristo. O texto sagrado vai dizer, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias.
É pelo amor, irmãos, e é assim que termina o texto, versículo 37. Mas em todas essas coisas somos, olha como ele vai se definir, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Isso aqui, gente, desde que eu me converti, isso aqui sempre me apaixonou. Porque vencedor, gente, só tem um, né? Só tem um. Tem dois times jogando, um ganha e um perde. Só tem um que vai ser campeão. Na corrida, vai ter o segundo, terceiro, quarto lugar. Mas vencedor só vai ter um. Mas Paulo não chama a gente de vencedor. Chama a gente de uma coisa para além de ter uma vitória. Ele chama a gente de mais do que vencedor. Vitória o mundo pode te dar. Uma corrida pode te dar. Um filho pode te dar uma grande vitória. Passar num concurso é uma grande vitória. Casal agora, rapaz estava orando, rapaz passou num concurso aí, um dos membros da igreja, concurso da Marinha, dificílimo, só tinha 2 vagas entre centenas de pessoas, e o rapaz foi uma das 2 vagas. Uma grande vitória. Vitórias a vida dá. Mas o convite de Paulo aqui para nós é para sermos mais do que vencedores. Amém? Versículo 38, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar. Do quê? Novamente, olha ele aí. Do quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E quem é ele? O nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Que a palavra do Senhor seja provocadora e geradora de transformação na minha e na tua vida. Vamos ficar em pé, vamos em gratidão ao Senhor, nos alegrar com a vitória que Deus tem gerado na nossa vida. Você quer ver que Deus é campeão? Estou vendo ali, chegou ali atrás a Dice e a Lorena. Quantos lembram aqui da bebezinha Lorena? Que vivia, não vivia, ficava doente, não ficava doente. Olha lá para trás agora, olha a Lorena lá, que coisa linda, ó. Andando, brincando, falando, meus irmãos, contra tudo e contra todos. Deus tem cuidado de nós. Deus tem guardado a nossa vida e a nossa existência. Amém ou não? Meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra.